Vida, como é que você acorda todo dia e olha esse estado de coisas aí? É como se você tivesse assim, vocês estavam lá, né? Você, Guedes, toda a equipe econômica construindo uma casa, né? Então vocês construíram tijolinho por tijolinho, colocaram ela de pé. E aí vem o outro ocupante da casa e começa a quebrar tudo. Tudo. Eu quero o teu estado de ânimo diante disso tudo. Você se revolta? Você... que você sente, cara? Cláudio, assim, eu sou um grande fã de Rudyard Kipling. Uhum. Então, para quem não conhece, o grande público, foi o que escreveu Mowgli, o Menino Lobo. Mas o que eu gosto dele é um poema chamado If, Se. Se és capaz de manter a calma quando todos a perdem, se é capaz de preencher o minuto do desespero com 60 segundos de esperança, se és capaz de ver as obras que você construiu com ferramentas gastas serem destruídas, então faz parte da vida. Eu acho que é legítimo também, o governo que ganhou certamente deve estar tentando fazer o seu melhor. Eu respeito, eu não gosto de ficar polemizando. Eu acho o seguinte, eu acho que o importante é dar solução para o povo. Eu acho que é olhar onde é que estão os problemas do Brasil e tentar consertar. Então, assim... É engraçado, né? Você e o Guedes têm posturas muito parecidas, né? Vocês não querem fazer esse enfrentamento. Eu discordo completamente. Eu, inclusive, falei para o Guedes que ele que tinha que ser o candidato à sucessão do Bolsonaro, simplesmente porque o Bolsonaro, naturalmente, seria impedido, de alguma maneira, e poderia voltar em 2026. Certamente não sofreria esse assédio judicial que está sofrendo, mas ele manteve essa mesma postura e não se deixou... ele não participou quase nem da campanha, né? A campanha escondeu o Paulo Guedes e ele ficou lá como um soldado mesmo, esperando convocarem ele. Na última semana da campanha de reeleição é que convocaram o Guedes para participar dos programas da campanha. O que eu lamento disso, Saxida? Porque a gente passou a campanha inteira com o PT construindo duas narrativas, dois pilares da narrativa que levaram à reeleição do Lula. De que a gente corria o risco, a democracia corria um risco, e de que a gente vivia uma crise econômica. E que existia um déficit de 400 bilhões, lembra disso? Lembro. Um rombo de 400 bilhões. Até o Henrique Meirelles falou disso. Teve a pachorra de falar um negócio desse, escrever sobre isso. E quem conhece os números e quem acompanha, olha isso e fala assim, mas isso é mentira. Mas não há nada que sustente isso. E infelizmente a campanha ela não foi capaz de reagir a isso, né, permitindo que essa narrativa se consolidasse. E o que se viu depois foi que realmente nada disso existia. O governo, ao contrário, o governo se utilizou da saúde financeira das contas públicas que foram deixadas para poder arrombar essas contas. Então, eu lamento, mas eu reconheço, eu entendo vocês, mas eu lamento. Aliás, no teu livro tem um capítulo que você fala de 8 reformas silenciosas, já que a gente está falando de descrição, né, dessa postura até conservadora, vamos dizer assim, né? Que reformas foram essas? Então, isso foi uma coisa bacana, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, o governo não fez, o governo anterior não fez, o governo Bolsonaro não fez a reforma administrativa. Em termos, não fez via projeto de emenda à Constituição, mas via medidas infralegais, nós terminamos 2022 com menos funcionários que tinha em 2012. O governo não fez a reforma tributária. Bom, o governo Bolsonaro não fez a reforma tributária. Não fez a reforma tributária via lei, mas nós reduzimos 13 tributos de maneira permanente. E a desoneração da folha que foi mantida foi das melhores experiências tributárias que eu já vi. É porque a desoneração da folha, que é uma coisa que nós temos que chegar lá, ela foi feita por parte examinando exatamente a relação receita e a relação emprego, que agora a gente tem base para fazer efetivamente uma desoneração da folha em bases reais. Esse trabalho da administração da desoneração da folha, para mim, foi soberbo. E eu que já tive lá,
Eu sei o que é difícil fazer isso, não só pela questão da receita, mas questão também da adaptação nas empresas. É isso, então assim, você reduz tributos, e foram reduzidos 13 tributos de maneira permanente para toda a sociedade, me parece uma medida extremamente importante. Mercado de capitais. De 2018 a 2022, o número de brasileiros investindo em bolsa aumentou 6 vezes. Isso mesmo. O número de operações com renda variável, 7 vezes e meia. Nós criamos 14 novos instrumentos financeiros. Saque aniversário de FGTS, Fiagro, CPR em dólar, CPR digital, CPR verde, novo marco de securitização, novo marco de registros públicos. Por exemplo, até 2019, você pega a situação de uma senhora, uma grávida, pobre, carente, ela vai no hospital, tem o filho, o que ela é obrigada a fazer? Ir no cartório registrar a criança. Com a modernização dos registros públicos que nós fizemos, não precisa mais. De dentro do hospital ela consegue registrar a criança agora. Perfeito. Então, assim, uma série de mudanças muito grandes institucionais que geraram não só aumento no mercado de capitais, crédito, garantias, mas, sobretudo, bem-estar para a população brasileira. Tem uns detalhes, porque eu gosto do que eles fizeram. Então eu tenho um caso, por exemplo, tem um rapaz que trabalha comigo, vem do interior, analfabeto. E outro dia ele estava vendo a situação dele de previdência no celular. Essa inclusão digital, o ganho de produtividade que você tem, todo mundo fala em ganho de produtividade na economia. As pessoas não se dão conta que pequenos atos em conjunto melhoram a produtividade e produzem efetivamente crescimento em todos os aspectos. Como eu digo, o cara que troca o machado pela serra, ele está ganhando produtividade. Aquele exemplo do Paulo Guedes, do cara que corta a grama. Eu acho fantástico aquele exemplo dele. O cara corta a grama, depois ele pega a máquina, ele transforma em empresa, ele aumentou a capacidade de trabalho. Então, esse conjunto de micro situações é que faz desenvolvimento. Eu digo sempre para as pessoas, se vocês entenderem microeconomia, vocês vão saber fazer macro. E a microeconomia são pequenos detalhes. O desenvolvimento de um país se faz em pequenos detalhes do trabalho do dia a dia. Esse aspecto, fantástico, inclusão digital. E tem outros, tem vários, essa situação em relação ao mercado de capitais, que é uma coisa que eu tenho eu gosto muito do mercado de capitais, porque nós, na nossa época, por um trabalho do Mário Cimo, do Moisés Glatt, nós fizemos fundos de pensão aplicar em bolsa. Reinventamos a B3. O Mário depois virou conselheiro. E eu sei a importância do mercado de capitais. Nós temos hoje, ele falou no Fiagro, nós vamos produzir o ano que vem 342 milhões de toneladas de grãos. Nós praticamente não vai se ter quebra, onde saiu o relatório. Aí você pega a estrutura financeira hoje do mercado. Todo o mercado você pega banco A, banco B, já com balcão dentro dos polos água. Por quê? O mercado de capitais está chegando no setor primário. Na hora que ele chega, ele vai chegar dinheiro mais barato, uma melhor estruturação do crédito, alavancagem tecnológica para a produção. Ou seja, o cara que precisava de 2 máquinas para plantar 1.000 hectares, hoje ele pode fazer 6 e plantar 6.000 com a melhor tecnologia. Esse incremento tecnológico se faz com esse tipo de medida micro que foi tomado. Então, não é para fazer um elogio na sua presença, mas esse conjunto microeconômico não termina, ele continua, porque ninguém desfaz isso. Então, ninguém desfaz, porque isso passa a fazer parte do cotidiano das pessoas, né, Ari? Esses 400 bilhões... É isso. Toda pessoa que fala em dinheiro macro, tem um aqui, tem ali, eu olho e digo assim, como eu já tive sentar na cadeira, eu digo assim, não sabe o que está falando. Não sabe o que está falando. É preciso olhar, não existe. Olhar para o micro, é preciso olhar para o cidadão, como você citou, a moça que pare no hospital, que precisa resolver aquilo ali. Imagina pegar a criança recém-nascida, daí para um cartório, coisas óbvias, né? Coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença.